E aí, pessoal, vamos dar início às resoluções da atividade da página 61. But I still want that É o seguinte, ó, resolva em complexo as equações a seguir. Aí tem a letra A. Então, ó, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, para pesquisar as raízes racionais, a gente precisa ter em mente que P está sobre Q, né? Que é um número racional. E que P será o divisor do termo independente de menos 1, e os divisores de menos 1 é mais ou menos 1, é o mais 1 e o menos 1, e o Q são os divisores de 1, que é o coeficiente dominante, que é o coeficiente que está ligado à incógnita de maior expoente, que também é 1, que será mais ou menos 1. Certo? Verificar as possíveis raízes. As possíveis raízes será justamente a divisão, né, entre P e Q. Então eu tenho aqui, ó, 1 mais 1 dividido por mais 1 dá mais 1. No caso dá 1. Se eu pegar menos 1 dividido por menos 1, também dá 1. Se eu pegar menos 1 dividido por mais 1, dá menos 1. Então, as possíveis raízes aí vai ser 1 e menos 1. Porque, ó, quando eu pego 1 e menos 1, aqui eu vou pegar 1 e menos 1. Eu vou pegar cada um desses e dividir por esse daqui, ó. 1 dividido por 1 dá 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então, já contempla aí. Então, aqui eu tenho 1 e menos 1 como possíveis raízes dessa equação. Então, pode ser que um desses valores aqui sejam raízes da equação. Então, aqui, para a gente saber qual deles, de 1 ou menos 1, é raiz da equação, a gente substitui esses valores na equação. No lugar de x eu boto 1. Se der igual a 0, então 1 é raiz da equação. Se o menos 1, se 1 não for o menos 1, a gente também verifica. Se for igual a 0, é raiz da equação. Então, substituindo aqui, ó, para x, 1. Para x, 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Tem que ser igual a 0. 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1. Fica menos 1. Mais 1 menos 1. Ó, corto esse com esse e esse com esse. Quanto é que dá? 0. Então, ó, se deu 0, então 1 é uma das raízes dessa equação. Então, como a gente já encontrou 1, a gente vai encontrar as outras raízes utilizando o dispositivo prático de Breuer-Ruffin. Então, utilizando o dispositivo prático, vocês sabem que a gente tem que fazer aquele dispositivozinho assim, né? Aqui fica a raiz, quem é a raiz? 1. E aqui fica quem? Os coeficientes da equação. No caso, o 1, o menos 1, o 1 positivo e o menos 1, que é o termo independente. Aí agora a gente faz o quê? Esse primeiro coeficiente aqui cai, né? Ele vai cair. Aí a gente faz 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 mais 1 dá mais 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Aqui a gente sabe que na divisão de polinômios aqui seria o resto. Mas como a gente está trabalhando com divisão, né? Esse aqui vai ser a igualdade, né? Vai ser o termo que vai ficar no segundo membro. E quem vai ser os elementos do primeiro membro da equação reduzida aí? Que a gente está reduzindo, ó. Reduzindo a equação do terceiro grau para a equação do segundo grau. Então, contando de trás para frente, 0, 1, 2. Vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a 0. Porque esse aqui, ó, x, né, a gente não faz assim? X elevado a 0
x elevado a 1 e x ao quadrado. Aí fica 1x ao quadrado, que dá x ao quadrado, mais 0x elevado a 1. Esse 0x elevado a 1 é nulo, a gente elimina, não precisa nem representar aqui, porque o coeficiente é 0. E fica quem? 1 vezes x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1, que vai ser meu termo independente dessa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau é incompleta, do tipo que b é igual a 0. Então, resolvendo aqui a equação incompleta, vou botar ela aqui, ó. X ao quadrado mais 1 igual a 0. X é igual a menos 1. X ao quadrado é igual a menos 1. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, porque ele pede para a gente resolver em complexo. Se não fosse em complexo, fosse em real, aqui eu já diria o quê? Que aqui seria a solução aí, seria só raiz 1. Porque nessa equação aqui, se fosse em reais, não admite raiz quadrada de menos 1. Lembram disso, né? Mas como a gente está em complexo, admite. E qual é a raiz quadrada de menos 1? É i, porque i ao quadrado é igual a menos 1. Então vai ficar mais ou menos i. Então tá aqui, ó, as outras raízes dessa equação. Qual será a solução? A solução aqui no caso, ó, será 1, que a gente viu que é raiz, que ao substituir aqui a gente viu que deu igual a 0. Certo? Foi a primeira raiz. As possíveis raízes a gente viu que 1 é. Já ao menos se você substituir não vai dar. Então vai ficar, ó, 1 i, que é mais i, e menos i, porque é mais ou menos i. Então vai ficar i menos i. Certo? Aqui é a solução. A primeira questão, letra B. P sobre Q, onde eu tenho P os divisores de 2 e Q os divisores de 1. Aqui, ó. De 2. Que serão 1, menos 1, mais 1, menos 2 e 2. Tá aí. Já os divisores de 1, quem é? Menos 1 e 1. Certo? A gente tem o quê? Que P sobre Q pertence a qual conjunto? Certo? O conjunto dos divisores, né? Eu vou dividir P por Q. P por Q, ó. P por Q, P por... Aí P por Q, P por Q, P por Q, P... E assim por diante. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 1 dividido por menos 1. Divisão de números inteiros, né? Sinais iguais fica igual a produto. Sinais iguais na divisão fica positivo. Menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. Deixa eu botar aqui, ó. 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Aí vamos para esse. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Já está aqui, ó. Não precisa repetir. 1 dividido por 1 dá 1. Também já está aqui. Vamos para o 2. Menos 2 dividido por menos 1 dá mais 2. 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Se eu pegar 2 dividido por menos 1, dá menos 2, está aqui. 2 dividido por 1, dá 2, já está aqui também. Então, essas aqui, ó, são as possíveis raízes. Então, se essas são as possíveis raízes, para eu saber quais delas são raízes, o que é que eu tenho que fazer? Pegar cada um desses e substituir aqui no lugar da incógnita x e ver se dá igualdade, no caso aqui, igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu já verifiquei. Então, x aqui, ó, no caso a raiz, nesse caso, será menos 2. Então, pessoal, por que menos 2? Porque quando eu peguei o 1 e substituí aqui no x, não deu igualdade. Quando eu peguei o menos 1 e substituí aqui no x, ó, também não deu igualdade. O 2 é a mesma coisa. Quando eu peguei o menos 2 e substituí aqui no x, me deu igual a 0. Então, x aí, no caso, a raiz, nesse caso, será menos 2. Aí a gente vai usar agora, sabendo que a raiz é menos 2, o dispositivo prático, né? De Brillouin. Aí aqui eu boto a raiz,
que vai ser menos 2. E aqui eu boto os coeficientes da equação. Fica 1, 1, menos 1 e 2. Esse primeiro termo aqui, ó, cai, né? Ele escorrega para cá. A gente vai pegar 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 menos 1 dá 1 positivo. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, ó, quem são os coeficientes aqui da equação que a gente vai reduzir? Será x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Essa é a nossa equação reduzida. Então, agora a gente já sabe que uma das raízes é menos 2 e por essa equação a gente vai encontrar as demais raízes. Vamos fazer aqui. Vai ficar x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. A é 1, c é 1. Delta é igual a 1 positivo, né? Toda base negativa elevada ao expoente par fica positivo, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Delta é igual a menos 3. Repete o sinal do maior, subtrai. Como a gente está calculando em complexo, né, como a questão pediu, então delta pode ser menos 3. Porque quando o delta é menor que 0, nos reais a gente sabe que não tem solução. Mas aí, como é complexo, a gente sabe que pode. Então, vamos pegar aqui, ó. Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. Bhaskara é igual a menos b, que é b menos 1. Vai ficar mais 1. Mais ou menos a raiz de delta, que é menos 3. Sobre 2 que multiplica a, que é 1. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. X é igual a 1, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 3, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, vamos encontrar x'. X' vai ser 1 mais a raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Ó, atenção, que essa raiz quadrada de menos 3 eu posso reescrever ela assim, ó. 1 mais a raiz quadrada de menos 1 vezes 3 sobre 2. Certo? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de menos 1 é i, né, nos complexos, porque i ao quadrado é igual a menos 1. Então, vai ficar x' igual a 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Porque, ó, a raiz quadrada de menos 1 é i, então o i sai. Raiz de 3 sobre 2. Então, esse vai ser meu x'. X'. Vai ser 1 menos raiz de menos 3 sobre 2. Porque eu fiz com mais, ó. Agora vou fazer com menos. Então, x é igual a 1 menos 1 vezes 3. A mesma coisa que eu fiz aqui com mais. Vai ficar x' é igual a 1 menos i, porque a raiz quadrada de menos 1 é i. E o 3 fica dentro, né? Porque não tem como extrair a raiz de 3. Sobre 2. Então, solução. Solução vai ficar o menos 2, né? Que a gente já viu lá nas possíveis raízes, que menos 2 faz parte aí da solução que foi dada. Então, menos 2. O x', que é 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Fechou. Se você quiser, também pode representar assim, ó. Menos 2, 1 mais ou menos, ó, porque é o mais ou menos, i raiz de 3 sobre 2. Também pode ser assim, certo? Ó, pessoal, quem serão os divisores de menos 6? Será menos 6, menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3 e o 6, certo? E os divisores de 1 a gente já sabe que é o menos 1 e o 1.
Agora vamos ver quais são as possíveis raízes. Isso vai fazer o quê? Né? Pegar P e dividir por Q. Os divisores de P dividido pelos divisores de Q. Então, menos 6 dividido por menos 1. Menos 6 dividido por menos 1 dá quem? Mais 6. Menos 3 dividido por menos 1 dá 3. Menos 2 dividido por menos 1 dá 2. Menos 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. 2 dividido por menos 1 dá menos 2. 3 dividido por menos 1 dá menos 3. 6 dividido por menos 1 dá menos 6. Ó, se eu pegar também aqui, ó, todos esses aqui e dividir por 1, eu vou obter os mesmos resultados. Ó. Menos 6 dividido por 1 dá menos 6, já está aqui. Menos 3 dividido por 1 dá menos 2 dividido por 1 dá 2, e assim por diante. Então já estão todos representados aqui. Qual delas são raízes? Né? A gente pode investigar. Para a gente saber qual delas, é só investigando, né? Aí na investigação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir cada possível raiz dessa aqui na equação inicial. Né? No lugar de x eu boto 6, se não der igual a 0 eu boto 3, se não der igual a 0 eu boto 2 e assim por diante. Então eu já verifiquei, e nesse caso aí a possível raiz será o menos 1, certo? Substituindo, ó, o menos 1. Menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 6 tem que ser igual a 0. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3 dá mais 3. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Menos 6. Ó, menos 1 mais 3 dá mais 2. Mais 2 mais 4, mais 6. Mais 6 menos 6 igual a 0. Então está provado aí que menos 1 é raiz da equação também. Então, já que a gente achou, vamos usar o dispositivo prático, né? De Birolfin. Tá aí, ó. Menos 1, que é a raiz, e os coeficientes da equação. 1, 3, menos 4, menos 6. Esse 1 aqui, o primeiro coeficiente escorrega. A gente vai fazer o produto, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 3, mais 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. Ó, então vai ficar a equação aqui, ó. X ao quadrado, que é 1x ao quadrado, mais 2x menos 6, que será o termo independente igual a 0. Essa aqui é a equação que a gente reduziu para encontrar as outras raízes. Vamos encontrar as outras raízes. Aí eu vou fazer por delta e Bhaskara, certo? B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. B ao quadrado que multiplica menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual a 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Delta é igual a 28. Ó, 28 é maior que 0, então eu vou ter nessa equação duas soluções, né, duas raízes distintas. Sendo que a gente sabe também, a gente não tem uma raiz exata de 28, mas a gente decompõe, a gente simplifica a equação, certo? A equação não, a raiz. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. Substituindo aqui, ó, b é mais 2, fica menos 2. Mais ou menos a raiz de delta, que é 28. Sobre 2 que multiplicar a, que é 1, fica 2. 2 vezes 1 dá 2. X' vai ser menos 2 mais a raiz de 28 sobre 2. Ó, a raiz quadrada de 28, decompondo, né, simplificando ela, vai ficar 2 raiz de 7.
né? Pegando 28, simplificando 28 por 2, vai dar 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Fica 2 ao quadrado vezes 7. Então, a raiz quadrada de 28 é igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Isso aí vocês já devem saber, mas eu estou falando para vocês se lembrarem. Então, ó, o expoente aqui ó, é igual ao índice, eu posso eliminar. O 2 sai da raiz. O expoente do 7 é 1, não dá para eliminar com índice. Então, o 7 fica na raiz. Então, fica 2 raiz de 7. A raiz quadrada de 28 é igual a 2 raiz de 7. Raiz quadrada de 7. Voltando para cá, ó. Então, vai ficar x' é igual a menos 2 mais 2 raiz de 7 sobre 2. O que é que eu posso fazer aqui em cima? Botar o 2 em evidência, né? Fatorar. X' é igual a 2. Ó, eu vou pegar menos 2 dividir por 2. Dá quem? Dá menos 1. 2 raiz de 7 dividido por 2. Fica quem? Mais raiz de 7. Sobre 2. Corto esse 2 com esse 2. Vai ficar x', deixa eu botar aqui, igual a menos 1 mais raiz de 7. Certo? Agora vamos ver x duas linhas. X duas linhas, a mesma coisa. Ó. Sendo que em vez de eu pegar o mais, eu vou pegar o menos agora. Vai ficar, ó, menos 2 menos 2 raiz de 7, que a gente já sabe que a raiz para 28 é 2 raiz de 7. E eu pego o sinal negativo, sobre 2. Colocando 2 em evidência, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 2 raiz de 7 dividido por 2 dá menos raiz de 7. Sobre 2. Corta 2 com 2. X duas linhas é igual a menos 1 menos raiz de 7. Tá aí, ó. X' e x duas linhas. Qual será a solução? Solução. O conjunto solução será o menos 1 que a gente viu nas possíveis raízes, que o menos 1 é a raiz da equação que a gente viu, da letra C. E vou colocar ó, o x' e x duas linhas. Se vocês observarem do meio, só muda o sinal. Ó. Então eu posso botar ó, menos 1, porque aqui é menos 1, aqui também é. Mais ou menos, ó, mais ou menos, raiz de 7. Certo? Para a gente precisar escrever menos 1 mais raiz de 7, vírgula, menos 1 menos raiz de 7. Aí bota menos 1 mais ou menos raiz de 7. Acabou. Vamos agora para a segunda questão. Então, ele só quer saber quem são as possíveis raízes. A gente não vai precisar encontrar quais são as raízes, mas as possíveis. Então, a gente vai usar, né, a representação do número racional, né, os divisores de menos 6, e os divisores de 2. E a gente já sabe, né, até os divisores de menos 6, a gente já sabe que é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Vou botar assim, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Fechou. E quem são os divisores de 2? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Certo? Tá aqui, possíveis raízes. Então, a gente sabe que esses valores que estão representados nesses dois conjuntos são os divisores de P, que é do termo independente, e aqui são os divisores de Q, que é o termo da icótota de maior expoente, que é o coeficiente dominante, né? É o coeficiente que está ligado à icótota de maior expoente. Aí, para a gente saber quem são as possíveis raízes, a gente tem que fazer a divisão, né, de P por Q. Agora vamos fazer a divisão. Vou pegar cada um desse e dividir por cada um desse, certo? Menos 1 dividido por menos 1. Vou botar aqui, ó. Menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 2 dá 2 positivo.
Na verdade, menos 1 dividido por menos 2 dá menos 1, dá mais 1 meio. Menos 1 dividido por menos 2 dá mais 1 meio. Menos 1 dividido por 2 dá menos 1 meio. Agora vamos para esse, ó. 1 dividido por menos 1 dá menos 1, tá aqui. 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por menos 2 dá menos 1 meio. E 1 dividido por 2 dá 1 meio. Então repete, né? Vamos para esse aqui, ó. Menos 2 dividido por menos 1 dá mais 2. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá mais 1. E eu já tenho mais um aqui, ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Também já está aqui. Vou pegar esse aqui, ó. 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Também já está aqui. 2 dividido por 1 dá 2. Também já está aqui. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Está aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Também está aqui. Menos 3 dividido por menos 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 3. Menos 3 dividido por menos 2 dá mais 3,5, né? Ó, menos com menos dá mais, 3 sobre 2. Menos 3 dividido por 2 dá menos 3 sobre 2. Se eu pegar o mais e fizer com menos 1, o mais 3 por mais 1, o mais 3 por menos 2 e o mais 3 por 2 já vai dar o que tem aqui, certo? Vocês vão ver, ó. 3 dividido por menos 1 dá menos 3, tá aqui. 3 dividido por 1 dá 3, está aqui. 3 dividido por menos 2 dá menos 3 sobre 2, está aqui. 3 dividido por 2 dá 3 sobre 2, está aqui. Menos 6 dividido por menos 1 dá mais 6. Menos 6 dividido por 1 dá... Menos 6 dividido por 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3, já está aqui, ó. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3, está aqui. E se eu pegar esse aqui, o 6 dividido por menos 1, vai dar quanto? Menos 6, está aqui. O 6 dividido por 1 dá 6. O 6 dividido por menos 2 dá menos 3, está aqui. E o 6 dividido por 2 dá 3, está aqui. Fechou. Para simplificar aí, eu posso fazer assim, ó. Vou representar assim, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 3 sobre 2 e mais ou menos 6. Podem fazer assim também. Então fica aí a resolução da atividade, certo? Que ficou para casa da página 61. Possíveis raízes racionais, certo? E até a próxima aula.